Fala galerinha! Fala, tudo bom? Seguinte, vamos então para nossa leitura do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um livro maravilhoso, tô aprendendo demais com esse livro, espero que você esteja gostando. Nós vamos para o nosso vídeo número 17, tá? 17º vídeo. Então vamos lá galera, sem enrolação, vamos lá, para dar continuidade. Bom, esclarecer as expectativas. Nós paramos aqui, né? Eu acho. Mas vamos lá. Imagine as dificuldades que pode enfrentar seu chefe se seu chefe e você têm ideias diferentes quanto a quem cabe o papel de definir qual é o serviço. Acho que não foi aqui não, né? Quando conseguiria a definição de minhas próprias tarefas? Você pergunta. Mas estou esperando que você prepare uma lista de tarefas para que possamos discuti-la juntos, seu chefe pode responder. Pensei que definir minhas tarefas fosse sua função. Isso não é função minha, de forma alguma. Você não se lembra? Desde o início eu disse que as tarefas que desempenharia no trabalho dependeriam principalmente de você. Mas eu entendi que a qualidade de meu trabalho dependeria principalmente de mim. E nem sequer sei qual é o meu trabalho, afinal. Expectativas pouco claras em termos de metas também prejudicam a comunicação e a confiança. Fiz exatamente o que me pediu. E aqui está o relatório. Eu não quero um relatório. Sua tarefa era resolver o problema e não analisá-lo e fazer um relatório. Eu pensei que o objetivo era estudar o problema para que este fosse resolvido por outra pessoa. Quantas vezes fizemos esse tipo de diálogo? Você disse. Não, nada disso. Eu disse. Não disse. Você nunca falou que eu devia. Claro que falei. Expliquei claramente. Você nunca mencionou. Mas nós concordamos que... É isso aí, gente. Na verdade, essas falas que tem no meio do livro são bem complicadas de se entender às vezes, tá? Nem eu mesmo entendo às vezes as falas que ele coloca aqui, mas tudo bem, vamos lá. A causa de quase todas as dificuldades de relacionamento se encontra em expectativas ambíguas ou conflitantes em torno de metas e papéis. Quer lidemos com a questão de quem faz o que no trabalho, a maneira de se comunicar com a filha quando você a manda arrumar o quarto, quem alimenta os peixes ou leva o lixo para fora, podemos estar certos de que expectativas pouco claras vão conduzir a uma situação de equívocos, desapontamentos e perda de confiança. Muitas expectativas são implícitas, elas não foram afirmadas ou enunciadas explicitamente, mas as pessoas, mesmo assim, as adquirem. Em uma situação específica, no casamento, por exemplo, um homem e uma mulher possuem expectativas implícitas em relação um ao outro quanto aos papéis conjugais, apesar de estas nem sempre terem sido discutidas ou por vezes admitidas pela pessoa que as abriga. Preenchê-las resulta em grandes depósitos de relação e violá-las em afastamento. Por isso, quando se começa uma nova relação, é importante colocar na mesa todas as perspectivas. As pessoas envolvidas vão julgar um ao outro conforme as perspectivas, e se elas sentirem que suas experiências básicas foram violadas, a reserva de confiança diminui. Criamos muitas situações delicadas ao assumirmos que nossas expectativas são evidentes em si, e que elas foram compreendidas com clareza ou compartilhadas com outra pessoa. O depósito acontece ao deixarmos claras e explícitas as expectativas desde o início. Isso exige um investimento real de tempo e esforço no começo, mas economiza um bocado de tempo e esforços posteriores. Quando as expectativas não estão claras e não são compartilhadas, as pessoas começam a se tornar emocionalmente sensíveis, e basta um mal-entendido para complicar tudo, criando choques de personalidade e falhas de comunicação. Esclarecer as expectativas geralmente exige uma boa dose de coragem. Pelo jeito, é mais fácil agir como se as diferenças não existissem
e torcer para que as coisas deem certo do que encarar as diferenças e trabalhar em conjunto para se chegar a um conjunto de expectativas mutuamente aceitáveis. Demonstrar integridade pessoal. A integridade pessoal gera confiança, sendo a base para vários tipos de depósitos. A falta de integridade pode minar a maioria dos esforços para criar contas onde a confiança é alta. As pessoas podem procurar entender, lembrar-se das pequenas coisas, manter promessas, esclarecer e preencher as expectativas, e mesmo assim fracassar na construção de saldos de confiança se forem emocionalmente desonestas. A integridade inclui a honestidade, mas vai além dela. A honestidade implica contar a verdade, em outras palavras, adequar nossas palavras à realidade. A integridade é adequar a realidade às nossas palavras. Em outros termos, manter as promessas e preencher as expectativas. Isso exige um caráter íntegro, firmeza em relação a si mesmo e em relação à vida também. Uma das formas mais importantes de se demonstrar a integridade é ser leal a quem não está presente. Ao agir assim, conquistamos a confiança daqueles que estão presentes. Quando alguém defende os ausentes, ganha a confiança dos presentes. Vamos supor que você e eu estivéssemos sozinhos, criticando o nosso supervisor de um modo que não ousaríamos fazer se ele estivesse presente. O que aconteceria quando eu ou você cometêssemos um erro? Você saberia que eu iria discutir suas deficiências com outra pessoa. Foi o que você e eu fizemos pelas costas do supervisor. Você conhece minha natureza. Eu o elogio pela frente e o critico pelas costas. Sabe disso porque viu quando tal coisa aconteceu. Esta é a essência da dubiedade. Isso, dubiedade. Será que isso aumenta a reserva de confiança em minha conta? Por outro lado, suponha que você tenha começado a criticar nosso supervisor e eu responda que concordo basicamente com o conteúdo de algumas críticas e sugira que nós dois marquemos uma reunião para conversar com o supervisor e explicar claramente nossas sugestões para melhorar as coisas. O que acha que eu faria quando alguém criticasse você pelas costas? Dando outro exemplo, suponha que em meu esforço para melhorar o relacionamento com você e eu, revele algum segredo de outra pessoa. Deixa eu ler de novo essa parte aqui, gente. Dando outro exemplo. Suponha que em meu esforço para melhorar o relacionamento com você, eu revele algum segredo de outra pessoa. Eu não deveria contar isso, mas como você é meu amigo, posso dizer. Será que trair outra pessoa aumenta a minha conta de confiança com você? Ou você pensará que as coisas ditas confidencialmente para mim serão contadas aos outros? Tal atitude dúbia pode criar a impressão de fazer um depósito com a pessoa que está ao seu lado, mas na verdade é uma retirada, pois está revelando a sua falta de caráter. Talvez consiga o ovo de ouro do prazer temporário ao diminuir alguém ou revelar uma informação privilegiada, mas estará estrangulando a galinha, enfraquecendo o relacionamento que fornece um prazer duradouro como consequência. A integridade é uma realidade interdependente. É apenas o seguinte: tratar a todos conforme o mesmo conjunto de princípios. A partir daí, as pessoas confiarão em você. Talvez elas, no começo, não valorizem a experiência de contato com a verdade que esta integridade provoca. Encarar a verdade exige bastante coragem e muita gente prefere seguir o caminho mais fácil, hostilizando e criticando, traindo a confiança e participando de fofocas sobre os outros pelas costas. Mas, a longo prazo, as pessoas confiarão em você e respeitarão sua postura, se for honesto, gentil e franco. Você se importa o suficiente com elas para adotar essa atitude? E ser de confiança, dizem, vale mais do que ser amado. A longo prazo, estou convencido de que ser de confiança
conduzirá também a ser amado. Quando meu filho Joshua era muito jovem, ele frequentemente fazia uma pergunta esclarecedora. Sempre que eu agia de modo extremado, demonstrava impaciência ou irritação, ele revelava sua vulnerabilidade e honestidade. E nosso relacionamento era tão bom que perguntava, olhando no fundo dos meus olhos: Papai, você me ama? Se ele pensasse que estava rompendo com um princípio básico de vida em relação a uma pessoa, imaginaria que eu poderia quebrá-lo no que se referia a ele também. Como professor e como pai, descobri que a chave para todo, é a unidade. Principalmente se a unidade está tentando a paciência e o bom humor de muitos. É o amor e a disciplina de um filho, de um estudante, que comunica o amor dos outros. A forma como você trata cada um revela a maneira como encara todos os outros, porque, em última análise, todos são um. A integridade também inclui evitar qualquer comunicação que seja enganosa, venenosa ou abaixo da dignidade do ser humano. Uma mentira é uma comunicação com o intuito de enganar. Diz uma das definições da palavra, seja na comunicação por meio das palavras ou do comportamento, havendo integridade e intenção, não pode ser enganar. Havendo integridade, a intenção não pode ser enganar. Pedir desculpas sinceras quando você faz uma retirada. Quando a gente faz uma retirada na conta bancária emocional, precisa pedir desculpas e fazer isso com sinceridade. Grandes depósitos derivam de palavras sinceras. Eu estava errado. Foi falta de gentileza minha. Faltei com o devido respeito. Passei por cima de sua dignidade e sinto muito. Eu o deixo constrangido na frente de seus amigos e não havia motivo para isso. Apesar de pretender defender meu ponto de vista, eu nunca deveria ter agido assim. Desculpe-me. Pedir desculpas com o coração e não por pena exige muita firmeza de caráter. Uma pessoa precisa ser dona de si e ter um senso profundo de segurança quanto aos princípios e valores fundamentais para poder pedir desculpas com sinceridade. As pessoas inseguras não conseguem fazer isso. Ficam por demais vulneráveis. Acham que tal coisa é sinal de fraqueza e vulnerabilidade, que os outros se aproveitarão desta desvantagem. Sua segurança se baseia na opinião alheia e elas se preocupam com o que os outros vão pensar. Além disso, elas normalmente encontram desculpas para o que fizeram. Elas situam seus erros no contexto do erro dos outros e se chegam a pedir desculpas, estas são superficiais. Se você vai se curvar, abaixe bastante, diz um ditado oriental. Pague até o último tostão, diz a ética cristã. Para valer como depósito, um pedido de desculpas precisa ser sincero e ser recebido como algo sincero. Conforme ele ensinou Leo Roskin, os fracos são cruéis. A suavidade só pode vir dos fortes. Legal, gostei da frase. Estava em meu escritório uma tarde escrevendo sobre a questão da paciência, entre outras coisas. Ouvia meus filhos pulando de um lado para outro do corredor, fazendo barulho. Eu percebi que minha paciência estava se esgotando. De repente, Davi começou a esmurrar a porta do banheiro, gritando em plenos pulmões: Quero entrar, quero entrar, quero entrar. Saí do escritório imediatamente e disse a ele, muito bravo: Davi, você tem uma ideia do quanto isso está me perturbando? Sabe como é difícil uma pessoa se concentrar e escrever criativamente? Agora, você vai já para o seu quarto e fique lá dentro até conseguir se comportar direito. Foi o que ele fez, deprimido, fechando a porta. Quando virei, dei-me conta de outro problema. Os meninos brincavam de futebol americano no corredor estreito, e um deles havia sido atingido por uma cotovelada na boca. Ele estava deitado no chão, sangrando. Davi, assim que soube, fora ao banheiro para pegar uma toalha molhada para colocar no ferimento, mas sua irmã Maria estava tomando banho e não queria abrir a porta.
Quando me dei conta de que havia interpretado a situação de modo totalmente errado e reagido impulsivamente, fui pedir desculpas a Davi na hora. Quando abri a porta, a primeira coisa que ele disse foi: "Nunca mais vou perdoar você." "E por que não, meu filho?" retruquei. "Sinceramente, não percebi que você estava tentando ajudar seu irmão." "Por que não pode me perdoar?" "Porque você fez a mesma coisa na semana passada," respondeu. Em outras palavras, ele estava dizendo: "Papai, você agiu errado e não vai conseguir se safar só pedindo desculpas." Desculpas sinceras representam depósitos. Desculpas repetidas, como insinceras, provocam o afastamento. E isso se reflete na qualidade do relacionamento. Tá pensando que é fácil ser pai, né? Deixa eu molhar o bico aqui, gente, peraí. Uma coisa é conter um erro e outra completamente é não admitir o erro. As pessoas perdoam os enganos, porque normalmente os enganos são produtos da mente, erros de avaliação, mas as pessoas não perdoam facilmente os erros de coração, as intenções maldosas ou os motivos torpes, as justificativas arrogantes que visam encobrir a falha anterior. As leis do amor e as leis da vida. Quando fazemos depósitos do amor incondicional, quando respeitamos as leis básicas do amor, encorajamos os outros a viver conforme as leis básicas da vida. Em outras palavras, quando amamos as pessoas de verdade, sem condições, sem restrições, fazemos com que se sintam seguras, fortes e queridas, bem como tranquilas quanto ao seu valor intrínseco, identidade e integridade. Seu processo natural de crescimento é encorajado. Tornamos mais fácil para elas viver conforme as leis da vida, cooperação, contribuição, disciplina interna, integridade e viver de acordo com o que há de melhor dentro delas. Damos a liberdade para que ajam a partir de seus próprios imperativos, em vez de reagirem às nossas condições e limitações. Isso não quer dizer ser permissivo ou condescendente. Essas atitudes significam um afastamento total. Damos conselhos, fazemos promessas, estabelecemos limites e consequências, mas, mesmo assim, amamos. Quando violamos as leis básicas do amor, quando criamos limites e condições para este dom, estamos, na verdade, encorajando as pessoas a violarem as leis básicas da vida, levando as pessoas a uma atitude defensiva, reativa, onde elas sentem que precisam provar que existem como pessoas independentes de você. Provar que existem como pessoas independentes de você. Na verdade, elas não são independentes, são dependentes às avessas, outra forma de dependência. Quando se encontra no fundo do poço do contínuo da maturidade, elas se tornam reativas, quase centradas no inimigo, mais preocupadas em defender seus direitos e dar provas de sua individualidade, do que ouvir proativamente e honrar seus próprios imperativos internos. A rebeldia é um nó no peito, não na mente. O segredo é fazer depósitos constantes de amor incondicional. Certa vez, tive um amigo diretor de uma faculdade de muito prestígio. Ele fez planos e economizou durante anos para dar ao filho a oportunidade de frequentar aquela instituição, mas quando chegou o momento, o garoto se recusou a cursá-la. Seu pai ficou profundamente preocupado. Um diploma daquela faculdade seria um grande triunfo para o rapaz. Além disso, era uma tradição familiar. Três gerações se formaram lá antes dele. O pai pediu, exigiu e tentou conversar. Ele também tentou ouvir o rapaz e compreendê-lo, sempre esperando que o filho mudasse de ideia. A mensagem oculta era o amor condicional. O filho sentia que o desejo do pai de que ele entrasse para aquela faculdade era maior do que o valor que ele colocava nele como pessoa e como filho.
o que era algo terrível. Consequentemente, ele lutou por sua integridade e sua identidade, insistindo em uma decisão e em seus esforços de justificar sua atitude. Depois de muita reflexão, o pai decidiu fazer um sacrifício, renunciar ao amor condicional. Ele sabia que o filho poderia fazer uma escolha diferente da que considerava acertada. Não obstante, ele e a esposa resolveram amar o filho incondicionalmente, fosse qual fosse a sua escolha. Era algo extremamente difícil de fazer, pois o valor daquela experiência educacional estava muito arraigado dentro deles, e aquilo era algo planejado e batalhado desde o nascimento do menino. O pai e a mãe passaram por um período dificílimo de reciclagem, lutando para realmente entender a natureza do amor incondicional. Eles contaram ao rapaz que estavam fazendo e o motivo. Eles contaram ao rapaz o que estavam fazendo e o motivo, e disseram que havia atingido o ponto de poder dizer com toda a honestidade que a decisão não afetaria o sentimento incondicional de amor que nutriam por ele. Eles não tentaram isso para manipulá-lo ou para que ele acordasse entre aspas, tá? Eles o fizeram como consequência natural de seu amadurecimento e caráter. O rapaz não respondeu a isso na época, mas seus pais tinham um paradigma de amor incondicional tão forte àquela altura que isso não fez diferença em relação ao amor que sentiam por ele. Uma semana depois, ele comunicou aos pais que decidiram não cursar a faculdade. Eles estavam perfeitamente preparados para a decisão e para continuar a demonstrar um amor incondicional por ele. Tudo continuou como antes e a vida seguiu em frente normalmente. Pouco tempo depois, algo interessante aconteceu, já que o rapaz percebeu que não precisava mais defender sua posição. Ele olhou para dentro de si e descobriu que, na verdade, gostaria de passar por aquela experiência educacional. Ele solicitou a admissão e, quando contou ao pai, este demonstrou o mesmo amor incondicional, aceitando totalmente a decisão do filho. Meu amigo ficou contente, mas não em excesso, porque havia aprendido a amar sem impor condições. Dag, nossa, não vou tentar ler o nome do cara, tá? Dag alguma coisa. Ex-secretário-geral das Nações Unidas fez certa vez uma declaração profunda de amplo alcance. É mais nobre se entregar completamente a um indivíduo do que trabalhar diligentemente para a salvação das massas. Acho que isso significa que posso devotar 8, 10 ou 12 horas por dia, 5, 6 ou 7 dias por semana para milhares de pessoas e projetos lá fora, e mesmo assim não ter um relacionamento profundo, significativo com minha esposa, meu próprio filho adolescente, meus colegas de trabalho mais próximos. E exigiria mais nobreza de caráter, mais humanidade, coragem e força para reconstruir um único relacionamento do que para continuar a dedicar todo aquele tempo às causas e pessoas. Em 25 anos de consultoria a pessoas e organizações, fiquei muitas vezes impressionado com o poder desta declaração. Muitos dos problemas das organizações derivam das dificuldades de relacionamento do alto escalão, entre dois sócios de uma firma, entre o dono e o presidente de uma companhia, entre o presidente e o vice-presidente executivo. Enfrentar e resolver estes problemas exige mais firmeza de caráter do que a necessária para construir trabalhando diligentemente para todos os projetos e pessoas lá fora. E eu acho que tem alguém que resolveu aparecer no vídeo aqui, gatão, né? Quando me deparei com a declaração de Hammarslöp, não vou tentar ler o nome do cara de novo, pela primeira vez, eu estava trabalhando para uma organização em que havia expectativas pouco claras em relação ao indivíduo que me servia de braço direito e a mim mesmo. Eu simplesmente não tinha coragem de enfrentar nossas diferenças quanto a papéis, metas e valores, particularmente no que se referia a métodos administrativos.
Sendo assim, trabalhei durante vários meses de modo conciliatório, de forma a evitar o que poderia ser um intenso conflito. Durante todo esse tempo, os sentimentos negativos se avolumavam dentro de nós. Depois de ler que era mais nobre devotar-se a um indivíduo do que trabalhar diligentemente para a salvação das massas, tomei a firme decisão de lutar pela ideia de reconstruir aquele relacionamento. Precisei mais me concentrar na tarefa do que tinha pela frente, porque sabia que seria duro lidar com os problemas e conseguir um entendimento e uma compreensão verdadeiros de ambas as partes. Eu me recordo que tremia antes de uma reunião. Ele parecia ser um sujeito muito duro, muito teimoso em seus pontos de vista, muito seguro a seu próprio ver. Contudo, eu precisava de sua força e de sua habilidade. Eu temia que um confronto pudesse prejudicar o relacionamento e resultar na perda daquela força. Realizei um ensaio mental da reunião antecipada e finalmente decidi me comportar de acordo com os princípios e não com as questões práticas quando fosse agir e falar. Assim consegui paz de espírito e coragem para o encontro. Quando nos reunimos, para minha surpresa absoluta, descobri que o sujeito havia passado pelo mesmo tipo de processo e esperava a oportunidade para uma conversa do gênero. Ele podia ser tudo, menos duro e inflexível. Mesmo assim, nossos estilos administrativos eram consideravelmente distintos e a organização inteira estava reagindo às nossas diferenças. Nós reconhecemos os problemas que nossa desunião havia causado. Depois de várias reuniões, fomos capazes de resolver as questões mais graves, colocá-las todas na mesa e repassar cada uma delas dentro de um espírito de respeito mútuo. Fomos capazes de criar uma equipe poderosa, complementar, bem como uma profunda afeição pessoal, o que aumentou tremendamente nossa capacidade para o trabalho conjunto eficaz. Criar a unidade necessária para administrar eficazmente uma empresa, uma família ou um casamento requer muita força de vontade e coragem em nível pessoal. Nenhuma quantidade de trabalho administrativo ou técnico voltado para as massas pode compensar a falta de nobreza no caráter para os relacionamentos pessoais. Vivemos as leis primárias da vida e do amor em um nível essencial individual. Ponto final. Depois a gente volta na página 242 e está escrito: os problemas P são oportunidades CP. Você não sabe o que é um P e CP? Volta lá nos vídeos anteriores que você vai saber. Amanhã a gente volta com o 18º vídeo na página 242. Até marquei aqui, ó, onde que eu parei para não me perder. Hoje eu li um pedacinho a mais do dia anterior aqui. Então, para não acontecer de novo, vamos marcar o livro. Beleza, galerinha? Muito obrigado por estarem aí hoje. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Se gosta de leitura, curte, compartilha. Se acha que tem alguém que possa gostar das leituras desse livro ou de outros livros mais, comenta aqui embaixo, coloque o seu comentário. Ah, leia aquele livro lá, eu adoro aquele livro lá. Ou indica algum livro para eu ler. Eu li aquele livro, é muito bom, manda para mim aí, tá? Estou sempre aberto aqui a novos comentários, novas opiniões. E sempre que quiser falar comigo, pode entrar em contato. Entre em contato pelas redes sociais. Meu nome é Paulo Henrique Hashizaka e eu estarei sempre aqui para compartilhar com vocês algo de bom, algo que possa impactar a vida de vocês positivamente. Falou, galera? Aloha!